Bom dia, pessoal. Quem está entrando aí? Estou aqui. Bom dia. Olha só, pessoal, para quem está entrando já vai colocando o nome no chat com a palavra presente na frente, tá? Para deixar registrado aí. Beleza. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa o pessoal ir entrando aí. Deixa eu ver quantas pessoas. Ana Cláudia, Ana, Luísa, Maria, Luiz, Camille, Nádia. Cíntia, Júlia. Beleza. Dá 2 minutos. Deixa eu dar mais uns minutinhos aí até o pessoal ir chegando. Pelo menos uns 2 minutinhos para a gente começar. A gente vai ter 2 lives hoje, tá, pessoal? Teve esse movimento aí. Acredito que teve sei lá, alguma coisa aí e deve ajustar esse horário para a próxima semana, tá bom? Estão me ouvindo tranquilamente? E me vendo também? Sim. Sim? Consegue me ver e ouvir? Sim. Pessoal, para quem vai chegando aí, ó, vai colocando... Nossa, minha luz hoje tá horrível. Vai colocando o nome na lista aí do chat, beleza? Para quem chegou depois, ó, marcar a presença aí no chat. Beleza, pessoal? A gente vai continuar então aí o que a gente estava conversando na aula passada, na live passada que a gente começou na segunda, o mesmo capítulo, tá? O capítulo 7 de Química 2, o último capítulo aí do livro 2, tá bom? Então peguem aí o material de vocês para vocês acompanharem, porque hoje a gente vai falar a respeito das propriedades coligativas propriamente ditas, tá bom? A gente parou na página 13. 13 não, desculpa, 18, tá bom? As 4 propriedades coligativas para quem está acompanhando aí.
Tá faltando gente colocar o nome aqui no chat, tá? Yuri, Murilo, tá bom? Podemos, então? Já temos 5 minutos aí. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, depois acessa essa live aí em outro momento. E a gente vai, então, dar sequência aí. Agora a gente vai estudar um pouquinho das 4 propriedades. A gente vai passar direto por elas e depois a gente vai voltando fazendo aplicações, beleza? Então, na próxima live aí, a gente volta fazendo aplicações dessas atividades, beleza? Desses conceitos. Deixa eu só abrir o slide aqui, abrir o PDF. Ok, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês verifiquem, me dê um ok aqui pelo chat se está aparecendo aí a apostila, tá na tela da apostila. Beleza. Então vamos lá. Gustavo, Oi. na página 17 sobre abaixamento relativo, não é interessante, não? Você pulou? Eu já falei isso. Não, você só falou do... Eu falei isso na aula passada. Entropia. Falei isso na aula passada. Isso daqui tá junto do conceito que eu explorei lá. Dá uma olhadinha no vídeo da aula passada. Ah, eu lembro só de entropia. Tá, mas eu já falei sobre isso. A gente parou aqui, ó. Aqui, ó, página 18. Tá bom? Podemos? Então, pessoal, olha só. Na aula passada a gente viu a respeito dessas propriedades aí que nós vamos chamar de propriedades coligativas ou efeitos coligativos. E a gente viu que são 4 esses efeitos, tá? São eles a tonoscopia, ebulioscopia, quioscopia e osmometria. São os 4 efeitos coligativos, lembrando que esses efeitos eles recebem esse nome quando a gente observa não as interações em termos de modificação, de reação, tá? Mas as interações que acontecem em termos de quantidade de partículas soluto-solvente em uma solução, tá bom? A primeira propriedade, que é a tonoscopia, a gente estava falando sobre ela na aula passada, tá, pessoal? Então, basicamente, a propriedade coligativa chamada de tonoscopia, qual é a definição dela? É aquilo que a gente estava conversando na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira, a gente estava conversando a respeito do abaixamento, né, ou da diminuição aí da chamada pressão máxima de vapor de um solvente, quando a gente adiciona a esse solvente um soluto não volátil. Então, veja bem, a tonoscopia ela vai ser justamente o nome dessa propriedade, tá? Então, veja que a definição dela é justamente tudo aquilo que a gente já estudou quando a gente estava conversando sobre a pressão máxima de vapor. Olha lá, ó. Tonoscopia é a propriedade coligativa relacionada à diminuição, ao abaixamento ou diminuição. O livro traz esse nome aqui, ó, abaixamento, da pressão máxima de vapor, que é o que a gente estava falando. Então, a gente já estudou essa propriedade aqui. O nome desse efeito, né? Então, a gente tem lá o solvente. Esse solvente, ele vai puro e em solução, ele tem comportamentos diferentes, né? Obviamente. E um desses comportamentos diferentes está relacionado justamente a essa chamada pressão máxima de vapor. Toda vez que adicionarmos um soluto não volátil a um solvente, ocorrerá nesse movimento aí um abaixamento da pressão máxima de vapor. Esse efeito, o nome desse efeito, dessa situação, chama-se efeito tonoscópico, tá? Ou estudado pela tonoscopia, ok? Então,
tonoscopia era o que a gente já estava estudando. Eu não preciso ficar falando a respeito do que vem a ser a tonoscopia. É o abaixamento da pressão máxima de vapor. O nome desse fenômeno, né, abaixar ou diminuir a pressão máxima de vapor do solvente, tá, em solução, obviamente, chama-se tonoscopia. Efeito tonoscópico, também vocês podem ver isso. E chamamos de tonometria, aí já tem o sufixo metria aí, ó, mensura. Então, a medida, né, a parte que mede, que faz as medições desse efeito dentro da solução, chama-se tonometria. Então, é só uma diferença aqui de conceitos, tá? Tonoscopia é o nome do efeito. Tonometria mede, mensura esse efeito, tá bom? É a mesma ideia, só para diferenciar aqui, porque vocês podem topar esses dois termos dentro dos livros e pode confundi-los. Então, veja bem, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia são os nomes dos fenômenos. Enquanto e qualquer palavra dessas que tiver o termo metria aqui, nós vamos ter aí uma parte desse estudo que vai medir os efeitos desse fenômeno. E para medir os efeitos de todos os comportamentos aí, de todas as propriedades coligativas de uma solução, normalmente a gente aplica alguns cálculos matemáticos, tá? E os cálculos matemáticos, eles vão envolver duas variáveis importantes, tá bom? Eles vão envolver, primeiro, três. Primeiro, eles vão envolver as concentrações, tá? Essas concentrações, elas podem vir de vários tipos para vocês. No caso desse daqui, por exemplo, a concentração que vai envolver o cálculo do efeito tonoscópico é a concentração em fração molar, tá bom? Esse X aqui é de fração molar. Em outros casos, será usada a molaridade, e outros, a molalidade. Então, todos os efeitos coligativos, né, todas as propriedades coligativas, elas terão um cálculo, tá? Isso é muito importante, elas terão um cálculo relacionados, e esses cálculos vão envolver normalmente 3 variáveis, tá bom? Uma dessas variáveis tem relação com o tipo de concentração que é usada naquele efeito em especial. Cada efeito aí tem uma determinada concentração que é melhor aplicada a ele, tá? E, além disso, virão outras variáveis, no caso aí, normalmente sempre 2 variáveis aí, vamos colocar, que vão ter relação justamente com o tipo de fenômeno ou com o tipo de efeito que está sendo estudado aí. E, oxe, meu celular começou a dar um bug aqui, pessoal. Só um minuto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. É só porque vai ficar com a câmera ruim. Aí eu não tô querendo... Estranho. No caso da tonoscopia, essas outras 2 variáveis, além da concentração, evidentemente, como a tonoscopia ela mede a pressão máxima de vapor, você vai ter a pressão máxima de vapor do solvente puro, tá? E a pressão máxima do vapor do solvente, que na verdade um delta, tá bom? Que vai justamente significar aí, voltando aqui na apostila, que vai justamente significar isso aqui, ó. O delta PMV é isso aqui, ó. A pressão máxima de vapor do solvente P0. Então, o P0 nas expressões aqui de tonoscopia, ele vai indicar para a gente a pressão máxima de vapor do solvente puro, ok? O PMV, todas as 3 letras maiúsculas aqui, ele vai indicar para a gente a pressão máxima de vapor do solvente na solução, tá? Então, o delta vai ser justamente a diferença entre esses 2 valores aqui, e nós vamos ter a equação 6 como sendo a equação que rege
o comportamento tonoscópico. Essa equação aqui, ela é aplicada apenas quando nós vamos estudar o efeito tonoscópico, não outro efeito que nós vamos ver aí, que terão outros efeitos, tá bom? Beleza? Entendido isso aqui? Então, como que eu faço para calcular? Basicamente, você vai ter uma multiplicação entre a pressão máxima de vapor vezes a fração molar, tá? Desse solvente. Aqui, ó. X. No capítulo 3, foi visto que X mais X2 é igual a 1. Isso daqui, ó, é fração molar. Se você não lembra o que é a fração molar, volta lá no capítulo 3 e observe a equação da fração molar, que é onde nós vamos utilizar aqui. Lembrando que o X1, o índice 1 aqui, tem a ver com o soluto, tá? Lembre-se que ele definiu isso lá no capítulo 3, o que significariam os índices. 1, 2 e 0, ou 1, 2 e sem índice, tá bom? Fiquem atentos a isso, que o livro ele segue uma organização, beleza? Então, a tonoscopia, ela vai ser justamente essa propriedade aí que vai medir, tá? Essa intensidade ou essa força com a qual a gente vai observar esse abaixamento aí da pressão máxima de vapor, né? Como a gente estudou na aula passada. Então, obviamente que nós vamos ter cálculos envolvidos nesse contexto. Deixa eu melhorar cálculos envolvidos nesse contexto, tá? Deixa eu ver onde que ele fala da lei de Raul. Aqui, ela aqui. E, basicamente, como a gente sabe que as concentrações... Aí o livro traz outros tipos de concentração aqui para vocês identificarem, tá? Por que ele faz essa brincadeirinha aqui? Porque a gente sabe que é possível a gente transformar as concentrações, né? Transformar de mol por litro para grama por litro e assim sucessivamente. Então, ele traz aqui porque pode ser que alguns exercícios que envolvam esse tipo de situação cobre essa situação. A equação que calcula o efeito tonoscópico é essa, beleza? Então é essa aqui. Só que esse efeito ele pode ser observado aí em outros tipos de situações que não envolva a fração molar. E se você não tiver a fração molar para calcular esse efeito, como que você vai fazer? Logo, a gente vai ter aqui essa equação 10 aqui da página 19, tá bom? 19 não, desculpa, página 20, que também poderá ser utilizada quando você não tiver dados para fazer o cálculo utilizando a fração molar, tá bom? Caso você tenha dados para fazer a fração molar, você calcula por meio dessa equação. Você vai entender quando a gente explicar. Caso você não tenha dados para calcular a fração molar, você aplica a segunda equação aqui, no caso da página 10, para que vocês consigam resolver problemas que venham a cobrar cálculo relacionado a isso, tá? A maioria das atividades, elas são atividades teóricas. Então, entender qual é o efeito, como ele altera o comportamento do solvente. Então, você precisa ter mais para você, assim, mais memorizado aí dentro de você. O que o efeito causa e como ele, né, provoca alterações no solvente em solução, do que a equação ou as equações matemáticas propriamente dita. A maioria dos exercícios são teóricos. Não quer dizer que você não vai encontrar um exercício com cálculo ali, tá bom? Isso não quer dizer nada. Agora, a maioria das questões que envolvem propriedades coligativas são questões teóricas e que normalmente são cobradas em termos de gráfico, tá bom? É muito comum questões gráficas dentro desses contextos, beleza? Então, em relação à tonoscopia, foi tudo aquilo que a gente viu na aula passada, a gente só deu um nome agora àquele comportamento observado, tonoscopia. Então, a tonoscopia nada mais é do que o abaixamento ou a diminuição da pressão máxima de vapor do solvente, quando esse solvente está em solução, tá bom? Nós vamos aplicar essa daí, evidentemente,
esse cálculo matemático é chamada de lei de Raoult, e ela vai explicar o efeito tonoscópico lá, ó, a partir da relação entre a fração molar do solvente e a sua pressão no estado puro, né? Então ele vai pegar cada parte do meu solvente e entender como cada uma dessas partes contribui para que o efeito tonoscópico seja observado aí dentro da minha solução. É uma multiplicação simples, tá? Não tem nada de muito gritante aqui na expressão, não. Nem vem falar que essa expressão é difícil, porque um delta é uma diferença, pressão máxima de vapor. Então, você vai ter uma diferença de pressão máxima de vapor. Que diferença é essa? Bom, é a pressão que eu tenho no estado puro e a pressão que eu tenho no meu estado misturado. Então, isso é uma diferença. P0 é a pressão no estado puro e o X aqui representa a fração molar. Essa é a lei de Raoult. E caso não tenham dados para aplicar a lei de Raoult, você pode substituir ela por... O SAS, ele te dá tudo pronto, tá vendo? Ele te dá... Olha, meu filho, se você não tem exercício... como que eu posso dizer? Informações suficientes para aplicar a lei comum, né, a lei que é regularmente aplicada para calcular os efeitos tonoscópicos. Olha aqui outra equaçãozinha para você aplicar. Vocês querem mais o quê? Que ele mastigue isso aqui e dê resolvido no exercício? Só pode, porque já está tudo pronto para vocês dentro desse livro. Não tem o que... Que dificuldade tem de estudar esse livro, né? Não sei. Não sei. Qual a dificuldade vocês sentem para estudar esse livro? Olha só, tudo pronto. Tudo pronto. Não precisa deduzir nada. Eu quero ver quando vocês tiverem que deduzir equações na faculdade, tá, pessoal? Eu quero ver quando vocês chegarem lá. Então, olha só, por exemplo, o exercício resolvido número 1 aqui, ele vai tratar justamente dessa situação em que eu acabei de falar. Ó. Se você observar as informações presentes, os números, quando eu falo os dados, as informações, os dados presentes aqui, ó, em todo o enunciado do exercício, você vai ver que com esses dados não é possível aplicar essa equação aqui. Não é que não é possível. Se torna mais complicado aplicar essa equação aqui, porque você vai ter que fazer uma série de conversões para poder chegar na fração molar. Então, se você observar o exercício, ó, ele te dá um valor de pressão. Ó, a pressão máxima de vapor da água a 100 graus Celsius é 760 milímetros de mercúrio, unidade de pressão. Qual a pressão máxima de vapor d'água quando 270 gramas desse solvente formam uma solução molecular com 30 gramas de um soluto? Então, ele me deu massa, cuja massa molar é 152 gramas por mol. Aí ele me deu um valor de K, ó, dado KT, constante tonoscópica, 0,018. Quando aparecer esse valor do K aqui, já vem para essa equação, ó. É essa equação que ele quer que você aplica. Ó, você tem massa do soluto, você tem a massa do solvente, ó. Massa do soluto. Opa. Massa do solvente. Eu estou quando a gente estudou capítulo 3, as concentrações, eu falei tanto disso. Observe os valores, as unidades de medida. Olha só, eu já olhei para o meu exercício e já sei que eu não vou usar essa equação aqui. Já vou usar essa. Por quê? Porque eu estou vendo unidades de medida que me levam para essa equação aqui, ó. Massa do meu soluto, massa do meu solvente, massa molar do meu soluto, o índice 1 é soluto, tá? Constante tonoscópica, variação aqui, ó, o delta, né, PMV, que aí ele fez uma modificaçãozinha, mas essa é a equação. Então, você tem a pressão inicial do seu solvente, o P0, olha aqui, ó, P0. É só você aplicar. Ele vem aqui e aplica, ó. Pronto, direto na equação, ó. Quer dizer,
ele já, basicamente, ele já pulou uma série de etapas aí que você normalmente teria que descobrir sozinho. Sozinho. Você teria que chegar possivelmente nessa conclusão há alguns anos atrás ou em alguns materiais sozinho. Ele não vai te dar isso. Você vai ter que chegar a essas conclusões sozinho por meio de quê? Por meio do conhecimento de concentrações. Mas aqui o SAS já trouxe pronto. Então, você vai fazer o quê? Apenas compreender a equação. Quais as variáveis que estão na minha equação? Você vai compreender essa equação, vai olhar para o seu problema. Quais os valores, quais os dados que tem no meu problema? Esses dados, eles conseguem completar as minhas variáveis? Se eles conseguem completar as variáveis da equação, beleza, você aplica aquela equação ali. Se eles não conseguem, possivelmente você vai ter que usar ou outra equação ou fazer alguma conversão de valores. Beleza? A gente vai aplicar isso daqui a pouco na próxima aula. Vamos lá, então, ao segundo fenômeno chamado de ebulioscopia, tá bom? E aqui eu deixei até uma questão muito bacana, porque é o seguinte, ebulioscopia vai nos lembrar um fenômeno que acontece aí, chamado de ebulição. Ebulição é a passagem de uma substância. Se vocês não souberem o que é ebulição, pode esquecer, tá? Pede para parar de estudar química agora, já pode chorar. O que é ebulição? O que é ebulição? Responde no chat. Ou em áudio. O que é ebulição? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês e eu quero a resposta. Quem concorda com o Daniel? Gente, vocês estão provavelmente com isso daqui na mão ou com o computador. Pesquisa. Vem aqui, ó. Vou ensinar. Você vem aqui. Tá vendo aqui, ó? Digita ebulição. Pesquisa. Aqui, ó. Vai aparecer o que é. Passagem do líquido para o gasoso. Se vocês não sabem esses conceitos básicos, fica difícil entender isso aqui. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de líquido para gasoso ou líquido para vapor, tá bom? Tanto faz, beleza? Tem uma diferença entre vapor e líquido, vapor e gás. Tá? Se vocês quiserem anotar isso aí na apostila, isso é um conceito da primeira série do ensino médio, já até falei com vocês, mas é um conceito importante. Vapor. Substâncias que são vapor, as únicas que a gente vai ter assim mais contato, na verdade tem outras, mas as que nós vamos ter mais contatos que podem ser classificadas efetivamente como vapor são a água, o mercúrio e o bromo. Vapor são aquelas substâncias que são encontradas naturalmente no estado líquido na natureza, como a água. A água na natureza é encontrada no estado líquido. Então, quando essa substância, que é naturalmente encontrada no estado líquido, ela passa para o estado gasoso, ela passa do estado líquido para um próximo estado, ela vai passar para o estado de vapor. Então, toda substância que é naturalmente líquida, ela sai do seu estado líquido e passa para o estado de vapor. São três principais: a água, o mercúrio, a água que é líquida, o mercúrio que é o único metal líquido e o bromo, tá bom? Que são substâncias líquidas a temperatura ambiente. As demais são todas gases. Por exemplo, se nós colocarmos o gás de cozinha mesmo, por exemplo, o gás de cozinha, a substância que forma o gás de cozinha, ela não é encontrada no seu estado líquido. Naturalmente, ela é encontrada no estado gasoso. Quando a gente coloca o gás de cozinha na botija, ele se transforma em líquido. Então, quando ele volta para o seu estado de origem, ele volta a ser gás, tá? É só uma diferença conceitual. Depois vocês procurem aí
essas informações, porque são informações da primeira série. Então, o ponto de ebulição é essa mudança do estado líquido para o estado de vapor ou gás, conforme a substância. O que é temperatura de ebulição? O que é isso? Ou ponto de ebulição? O que significa esse termo aqui? O que é isso? Temperatura de ebulição, ponto de ebulição. O que é isso? Sim, e se vocês não responderem, eu vou ficar parado esperando vocês responderem. Sim, eu vou esperar. Igual na sala de aula. Normal. Para mim tá normal. Gustavo, é a temperatura que faz ela mudar para o estado líquido de vapor? Isso, Nádia. É a temperatura no qual, isso é o que a gente fala, e eu acho que fica bem marcado na cabeça da gente, né? Que todos os professores de ciências, química, física falam. A temperatura de fusão ou ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, ela é a temperatura, então ela vai ser um valor que eu vou lá medir e observar qual é esse valor e em qual momento, obviamente, que a substância está saindo do estado de líquido e passando para o estado gasoso ou para a fase gasosa, fase de vapor. Só que tem um problema, pessoal. Essa definição, ela é uma definição que ela está incorreta, tá? Porque quando a gente fala assim, a substância, ela pode apresentar várias temperaturas de fusão, várias temperaturas de ebulição, principalmente temperaturas de ebulição, que é o que a gente está estudando. Fusão vai ser depois. Então, tem uma definição mais correta. A partir de agora, a gente vai atualizar o que significa ponto de ebulição. Então, veja bem, ó. Esse é o parágrafo. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Isso. Então, ó, este é o parágrafo que vai nos dizer o que vem a ser o ponto de ebulição propriamente dito. Então, ó, o ponto de ebulição não é só isso, a temperatura. Porque se eu fizer isso, olha só, provavelmente você foi surpreendido de forma negativa com as respostas. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa da fase líquida para a fase gasosa em uma dada pressão. Isso é incorreto, ó, o que eu acabei de dizer. Se fosse verdade, todos os líquidos, todos os materiais teriam pontos de ebulição infinitos, né? Teriam vários tipos, vários valores desse ponto de ebulição. Então, para que a gente possa saber exatamente qual é a temperatura na qual uma substância vai sair do estado líquido e vai passar para o estado de vapor ou gás, a gente precisa entender um conceito mais importante, o conceito de pressão. Para deixar essa definição mais precisa, a gente vai chegar a esse fator aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ó, o ponto de ebulição, ele é a temperatura na qual a pressão máxima de vapor é igual à pressão externa. Ó, tem uma diferença. Se eu falar, ó, presta bastante atenção, tem uma diferença conceitual, ó. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância sai do estado líquido para o estado gasoso. De fato, podem existir milhares de temperaturas que a mesma substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ou estado de vapor. Só que quando eu observo de uma forma mais precisa esse conceito, eu transformo ele nisso daqui, ó. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão máxima de vapor do meu solvente é igual à pressão atmosférica. Então, só quando a pressão... E aí eu só consigo ter um momento que isso acontece. Então, somente quando a pressão máxima de vapor do meu solvente é igual à pressão atmosférica ou à pressão do meio em que o fenômeno está acontecendo, quando essas pressões são iguais, é que a ebulição acontece. Então, quando eu vou lá e observo a água ferver
na hora que eu vou fazer algum determinado tipo de material, de alimento, é isso aqui que acontece, ó. Nós temos a água no estado líquido, e aqui são as moléculas de água, essas bolinhas aqui. A água, ela só vai entrar em ebulição quando estas moléculas aqui, ou quando a pressão exercida por estas moléculas da água for igual à pressão atmosférica. Então, quando ela é como se elas estivessem tentando vencer uma barreira que está acima dela, não é isso? A pressão são pressão atmosférica, camada de gás sobre nós. Então, basicamente, para que as moléculas de água que estão no seu estado líquido consigam evaporar, passar para o estado gasoso ou vapor, no caso da água aí, elas precisam ter uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica para que ela consiga vencer essas pressões, tá? No mínimo igual, para que ela consiga vencer essa pressão e escapar. Porque é como se você tivesse... Imagine que alguém te deu um abraço e te segurou. Enquanto você não fizer uma força suficiente para fazer com que essa pessoa que está te abraçando rompa os braços e te libere, você não vai conseguir sair dali. Imagine que você está abraçando alguma coisa, uma pessoa mesmo, e você fala assim, não vou te soltar. A pessoa faz o quê para tentar te soltar? Ela vai fazer uma força. De novo, eu estou comparando. É muito importante que vocês entendam os momentos que a gente compara as situações para você poder fazer a analogia com o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, quem é a pessoa abraçando? A pessoa abraçando é a pressão externa. A pessoa que está sendo abraçada é justamente a água, ou o nosso líquido que vai evaporar. Enquanto eu não conseguir vencer a pressão externa, ou seja, abrir os braços da pessoa, eu não vou conseguir sair dali. É isso que se chama ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. É nesse momento que o pesquisador vai lá, mede e verifica que, por exemplo, a temperatura de ebulição da água é a 100 graus Celsius, tá bom? Isso, obviamente, considerando a pressão de 1 atm, ok? Então, temperatura de ebulição. Você não pode mais, a partir de agora, falar que é a temperatura na qual o líquido passa do estado... a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso está errado. A partir de agora, você precisa definir temperatura de ebulição como sendo a temperatura na qual a pressão máxima de vapor do solvente é igual ou até maior que a pressão externa. Ok? Então, essa é a definição de ponto de ebulição. Porque aí a gente só vai ter um valor, não tem como ter mais de um. Beleza? Ok? Então, a ebulioscopia é observado. Vocês possivelmente já viram alguém fazer café, não é verdade? Vocês já observaram que quando a pessoa... Tem pessoas... Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui no chat. Luana. Vocês já observaram que quando a água está fervendo, pode fazer até esse teste em casa, se você quiser. Quando tiver água fervendo, quando ela começar a ferver mesmo, começar a sair as bolinhas, quando a pressão de vapor dela for igual ou superior à pressão atmosférica, vai começar a aparecer aquelas bolhas e vai começar a evaporar. Adiciona nesse momento que está acontecendo isso, adiciona um pouco de sal ou açúcar. Já viram? Esse fenômeno é muito comum quando a pessoa está fazendo café. Eu, pelo menos, faço com nesse mesmo processo, e aí eu consigo observar isso. A água começa a ferver, eu vou lá e adiciono um pouco de açúcar à água. O que acontece? Ela para de ferver. É justamente o efeito chamado de ebulioscopia. A ebulioscopia, então, ela faz com que ocorra um aumento, não é abaixamento, mas é um aumento da temperatura de ebulição. Certo? Então, ebulioscopia é um fenômeno que é observado no solvente. Quando eu adiciono a esse solvente
um soluto e faz com que a temperatura de ebulição desse solvente aumente quando comparada ao solvente puro, ao mesmo solvente puro. Então, olha só, aqui eu botei uma imagem aqui, mas é legal ver isso. Eu vou tentar gravar no momento que eu for fazer café, eu vou tentar gravar para vocês e disponibilizar o vídeo para que vocês vejam isso. Mas você pode fazer em casa, tá bom? Isso é muito fácil. É só tomar cuidado, porque como vai envolver chama, pode, né, acontecer algum acidente. Só tomar cuidado e observar. Na hora que seu pai e sua mãe for fazer um café, vai lá e observa. Na hora que a água estiver fervendo, pede a ele para deixar a água ferver. Na hora que a água estiver fervendo, pede a ele para adicionar um pouco de açúcar à água. Vai lá e observa se, quando ferver, aquelas bolhas que começam ali a aparecer. Observa se não há um desaparecimento dessas bolhas. Tá? Observe isso em casa. Você consegue observar isso em casa. Aqui, ó, água pura, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Quando eu adiciono qualquer soluto à água, a temperatura de ebulição fica maior do que 100 graus Celsius. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Beleza? Próxima live, que é daqui a pouquinho, a gente vai continuar falando da crioscopia, pressão osmótica e aí finaliza para a gente aplicar uma ou outra atividade aí. Belezinha, pessoal? Agora eu não posso passar porque provavelmente alguém vai usar a sala. Todos colocaram o nome aqui. 10 horas, 10h05, a gente tem outra reunião. Beleza? É 8h50 ou é 8h45? Deixa eu verificar aqui o horário. Mudou da semana passada, eu tinha memorizado um horário, agora já eu não memorizei. Só um minutinho. Aqui. É 8h50. Temos 3 minutos ainda, então, beleza. Entendido isso aqui? Deu para entender? O que vem a ser o conceito. Eu não apliquei nem o cálculo ainda, eu só fiz conceito. Entendido o que é tonoscopia? Entendido o que é? Eu não estou perguntando o cálculo matemático, não. Eu não quero saber o cálculo, a equação ainda. Estou perguntando se você entendeu o que é. Como que você observa esse fenômeno na solução. Tanto a tonoscopia quanto a ebulioscopia. Tonoscopia abaixa, diminui a pressão máxima de vapor do solvente. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição do solvente. Ó, a gente vai utilizar 3 fatores. Nós vamos utilizar 4, na verdade, mas 3 em especial que a gente tem mais contato. Pressão máxima de vapor, então tonoscopia. Ponto de ebulição, ebulioscopia. Ponto de fusão, que é o próximo que a gente vai ver, crioscopia. Então, são essas três propriedades físicas do meu solvente que serão analisadas. Tonoscopia analisa a temperatura de ebulição, ou a pressão máxima de vapor. Ebulioscopia analisa o aumento da temperatura de ebulição, ok? Então, veja bem, ó. Este fenômeno é diretamente proporcional à molalidade. Olha aqui que eu coloquei. Aqui está a página 12, porque é com um material antigo, mas a equação está... Cadê ela? Cadê a equação? Espera aí que eu estou perdido aqui no... Aqui. Olha lá, de novo, ó. Tá vendo? É sempre uma diferença. A equação matemática, equação 12. É ver a equação na página 12, não. Gustavo, acho que você não está compartilhando. Ah, tá. Pera aí. 23. Eu tinha esquecido que eu tinha tirado o share. Oh, meu Deus. Aqui, ó, página 23, pessoal. A equação, tá?
Perceba que ela tem o mesmo formato lá da crioscopia, da tonoscopia. Ela tem uma constante ebulioscópica. Ela vai calcular um delta, ó, T final menos T inicial, temperatura final menos temperatura inicial. E vai utilizar para calcular esse delta TE, ó, justamente a fração molar, que é essa equação aqui. Ou a fração molar, desculpa. A molalidade. Então, veja que aqui ele já aplicou diretamente. Você não tem outra equação. É diferente da tonoscopia, que tinha uma equação que usava um outro tipo de concentração. Aqui, meu livro travou. Muito bonito, senhor Sass. Então, aqui, ó, você tem uma equação que envolve apenas a molalidade do meu solvente, ou da minha solução. Beleza? Então, na próxima live aí, 8h50 agora, na próxima live, a gente vai continuar falando da crioscopia, osmoscopia, eu não gosto de usar muito esse nome não, mas o fenômeno da osmose, e aí a gente continua com a aplicação de algumas atividades, beleza? Mas marquem tudo isso que eu estou mostrando para você, vai marcando na apostila, hein? Vai marcando que é importante, beleza? Então até daqui a pouco, tá? Tchauzinho.